A nossa sala de aula de hoje sobre irrigação vai destacar manejo da água. Saber usar na medida certa e sem desperdício requer técnica e muito conhecimento. Bom dia. Como dissemos antes, o projeto equivale a 50%, um bom projeto equivale a 50% da irrigação. Os outros 50%, manejo da água. E a gente vai agora entender a importância do manejo. Então, depois que a gente fica conhecendo os métodos de irrigação, o comportamento da água, do clima, o balanço hídrico, aprendemos a fazer o balanço hídrico, as definições das lâminas, tudo direitinho, as etapas para a elaboração dos projetos, os desenhos, tem que vir o manejo. Sem o manejo adequado, tudo vai ser jogado fora. O manejo é a parte mais difícil da irrigação. O manejo de água na irrigação é o que? É a aplicação da lâmina correta, daquele milímetro que a gente está falando o tempo todo, o dia inteiro. Ele complementa o que é necessário, é uma complementação. Então, você tem que tirar do que é necessário, se choveu naquele dia, naquela noite, e repor a diferença. Irrigar não é encharcar. As raízes respiram, as raízes precisam de ar. O ar facilita a troca de elementos. Então, se você deixa a planta afogada, a raiz afogada, simplesmente ela não absorve nutriente. E todo o seu adubo está perdido, além da energia e além da água. Irrigar é umedecer o solo, tornar ele úmido com água e com ar na quantidade certa, em função da capacidade de campo, ponto de murchamento, tudo aquilo que a gente já viu. E observar o balanço hídrico. O balanço hídrico também é uma referência. Não é uma verdade absoluta. E vocês vão ver por quê. Então, o manejo da água de irrigação é justamente o quê? Precipitação. O que precipita, menos o que evapora, menos o que transpira. É todo esse jogo. O que evapora, transpira, menos o que cai. Se não cai nada, é aquilo que você tem. E também tem as perdas abaixo da zona de raiz. Caso até você aplique muita água, a água vai embora. Ou seja, toda a água em excesso, além de trazer problemas para a cultura, você também está jogando fora. Pois bem, tem duas formas de se fazer a irrigação. Sem déficit, que você aplica, que é toda a produtividade que a planta puder lhe dar, e com déficit, que não é tanto assim, que a produtividade não chega a 100%. Por que isso? Porque nem sempre a lâmina ideal é mais econômica. Às vezes o que você gasta mais de fertilizante, de água, de defensivo, não paga o que você ganhou na produção. Por exemplo, olha um exemplo muito interessante. Esse gráfico, isso é um gráfico verdadeiro, retirado de trabalho feito. Em vermelho é o que você vai ganhar de produtividade caso você aplique, em azul, aquela quantidade a mais de água. Às vezes isso não é viável, porque o que você vai gastar mais de água não compensa o que você vai ganhar mais de produtividade. Mas isso tem que ser pesquisa, aí não tem para onde correr. Isso aí não é o projetista que tem que fazer. Tem que ter pesquisa de campo para cada cultura e para cada lugar. E já é um grande avanço. Isso é dinheiro no bolso. O manejo da água da irrigação. Tem vários métodos, dezenas de métodos. Tem pela planta, tem pelo solo e tem pelo clima. Pela planta, você tem pela temperatura, fluxo de seiva, visual, orbital, é tanta complicação que para a gente não resolve o problema. Para a gente que está no campo, para a gente que quer fazer um trabalho aplicado, é muito complicado. Você deixa para a academia, deixa isso para a pesquisa. Solo, aí nós já começamos a entrar. Você tem métodos TDR, FDR, sonda de nêutrons, muita coisa, mas para a gente, dois desses a gente pode utilizar. E deve utilizar a tensiometria e o irrigás. Medir a tensão. Lembra daquele KPA, da capacidade de campo, do ponto de murchamento? Medir a tensão de água no solo. É isso que a gente tem que fazer. E aí, repor a lâmina. Não é butinada, pessoal. Não é para ficar dando butinada. Isso não é irrigação. Outro método de manejo é via clima. Muitos métodos são diretos, indiretos, irrigâmetro, tanque classe A, que muitas empresas utilizam
mas que outros métodos não são acessíveis a todos. Então, mas eles existem e estão aí para ser consultados, seja na academia, seja na pesquisa, na grande empresa, e até para o produtor que queira se aprofundar mais na matéria. O manejo da irrigação. Métodos ou formas de manejo. Na vida real, aqui para o produtor, porque eu sempre digo que qualquer manejo é melhor do que nada. Então, a primeira opção, via solo, que é a tensiometria e o irrigás. A segunda opção, esses dados climáticos que nós acabamos de falar, com estações meteorológicas. Porém, o solo é a última fronteira. Então, de repente, o clima te dá uma informação e o solo não está condizente com aquela informação do clima. O clima disse alguma coisa, mas o solo está dizendo, espera aí, mas aqui ainda tem água, então não precisa irrigar. Então, o solo é a palavra final, antes da planta. A última é a planta, mas a planta ainda, os métodos são muito mais rebuscados. A tensiometria, um método de manejo de água através da visualização do solo. Você tem tensão, é o oposto de pressão. A tensão é a energia com a qual a água é retida pelo solo. Os valores da capacidade de campo, umidade crítica, está na aula 2, que é aquela zona na qual a água está disponível às plantas. E o ponto de murcha permanente, a água já não está disponível. A unidade de medida da tensão do solo, lembram? kPa. Porém, cada cultura tem uma tensão crítica, uma tensão que a partir dali ela não vai recuperar. Esse quadro explicita a partir de onde já começa a ser crítico para cada cultura a tensão do solo. Para alface, entre 20 e 30 kPa, alho, entre 15 e 30 kPa. Significa que você tem que estar toda hora repondo água, fazendo a irrigação proporcional. Morango e por aí vai. Essa tabela já te dá uma noção, uma ideia de até quanto a planta pode resistir, até quanto déficit hídrico essa planta pode resistir. O manejo da água com irrigação via solos. Como é que você vai medir a tensão? Como é que você tem que saber a quantidade de água a ser aplicada? Isso você tem que fazer uma curva de água dos solos, que é feita em laboratório, instalando as baterias. E isso tem que ser condizente na fase de projeto, tem que ser feito na fase de projeto. Nós temos aí o exemplo de duas curvas de água no solo. Uma para um solo arenoso, argila arenoso, e uma para o solo mais arenoso. Observem a diferença da quantidade de água que elas retêm em cada tensão do potencial matemático do solo. Então, vocês veem a diferença de uma para outra. E é por isso que o arenoso você tem que repor mais vezes. Aí também é uma curva ilustrativa que você vê os três tipos de solo. Ali em 40 kPa, o solo arenoso retém a 3 kPa. O solo médio, siltoso, retém a uns 500 kPa. E já o argiloso a 10.000 kPa. Ou seja, a mesma volume de água, 40% de água no solo está ali, em 40, a unidade volumétrica, a tensão com que ela é retida muda em função do solo. Então, uma regrinha prática. Quando o solo é mais arenoso, menor o kPa e vai aumentando quanto vai ficando argiloso. E a disponibilidade de água também vai diminuindo. Apesar de que o solo argiloso ele retém mais água, porém, a partir de determinado momento, ele retém água. Essa água que está no solo é muito mais difícil da planta retirar do que no solo médio ou no solo argiloso. É essa que é uma ambiguidade aí, mas é verdade. Ou seja, solo argiloso é muito mais difícil. Numa mesma tensão, um solo argiloso e um arenoso é mais difícil, numa mesma quantidade de água, do solo argiloso fornecer água para a planta. Ele é mais difícil da planta retirar. Aí são os tensiômetros, que nós já mostramos, que tem que ser calibrados com aquelas curvas de água do solo, instalados na propriedade. Manejo de água na irrigação via solos. Fatores de referência, ou seja, tensiometria. Isso aqui é um fator de referência para projeto e para manejo. Atenção, de 0 a 8 kPa o solo está saturado, está com muita água. Tem muita água e lixiviação e não tem ar. 10 kPa está próximo ali da capacidade de campo. Tem ar e tem água bem equilibrados. 25 a 30, tem entre a capacidade de campo e a umidade crítica. É o ponto que você vai trabalhando, é o ponto que você vai repondo a água. E acima de 30, via de regra, já não tem mais como.
a planta está a caminho do potencial de retenção máximo, que ela não vai ter mais água disponível, do ponto de murcha permanente. Outro item para você poder manejar água no solo chama-se Irrigás, que é uma invenção da Embrapa maravilhosa, simples e barata, que está acessível a todos os produtores. Todo mundo pode utilizar. Ele funciona com cápsulas porosas, indica a umidade, indica que tem excesso de umidade quando irrigar, e não quanto, apesar de que agora já tem um modelo novo que indica o quanto irrigar. Né? Então ele não determinava a lâmina, mas agora determina, mas ainda está começando, então a gente ainda disse que não determina a lâmina. É muito barato, fácil de fazer, prático de ler, e pode ser utilizado junto com o tensiômetro, ou seja, o tensiômetro diz quanto colocar, e ele diz se colocou água de mais ou de menos nas camadas onde não tem que ter água, nas camadas mais profundas. Aí, o exemplo do desenho do Irrigás, que é uma cápsula porosa, de filtro mesmo, com um copinho de beija-flor, uma bolinha, que você faz a leitura e isso está disponível no site da Embrapa. Se vocês entrarem em Irrigás, vocês vão ver como funciona. Está bem acessível e bem fácil de fazer. Aí está uma tabela desenvolvida pela Embrapa também, que é a tensão de cada cultura por cada método de irrigação para utilizar o Irrigás. Ou seja, por exemplo, na abóbora, se você estiver irrigando por aspersão, você tem que ter uma cápsula, uma cerâmicazinha, de 25 kPa. Gotejamento 15, insulco 25. Também isso já está no manual do Irrigás. Manejo da água, como a gente já falou, é completar o que você fez. Completar a quantidade de água que evaporou. Então você tem que ler o tensiômetro diariamente. A depender da cultura, você tem que completar até atingir os 10 kPa. Solo arenoso precisa de mais de uma aplicação por dia. A depender da cultura, a tensão máxima de 30 kPa, senão você vai ter problema. Determinar no projeto o tempo necessário para atingir os 10 kPa a partir de qualquer tensão. E aí você vai ter que ter a curva de água do solo feita em laboratório. A vazão aplicada em determinado tempo é igual ao volume. Vazão pelo tempo é volume. E o volume, 1 milímetro, 1 litro por metro quadrado. O manejo de água em sistemas móveis de gravidade é muito mais difícil o manejo. A automação permite a irrigação de alta frequência, que é aquela historinha de beber água toda hora, dar água para a planta toda hora. Solos arenosos, botar toda a água de uma vez, toda a lâmina de uma vez, é jogar dinheiro fora. Irrigar à noite também não atende à cultura, porque não tem fotossíntese. Em solos arenosos, não adianta nada irrigar à noite porque a água vai embora. É desperdício. Aplicar uma lâmina maior do que a que você precisa, que foi calculada, e o que o tensiômetro está indicando, é jogar dinheiro fora. Irrigar à noite não adianta nada, não tem fotossíntese, mas solos que retêm água, eles já guardam aquela água para utilizar durante o dia. Solo arenoso, irrigar à noite, é jogar dinheiro fora. Fertirrigação, você tem que fazer entre as 5 e as 9 da manhã. A agricultura é igual a fotossíntese. Acabou. Nosso negócio é fotossíntese. Então, tem um exemplo que já foi dado na aula 3, que é como calcular as lâminas, a evapotranspiração e tudo mais, mas está aí para reforçar, para vocês pegarem o vídeo e verem de novo. Aí o exemplo da estação meteorológica. Alguns tipos de estação meteorológica que vocês vão pegar os dados climáticos para manejar sua irrigação. Aqui um exemplo de KC. É um exemplo, outro tipo de KC que você vai vendo em cada fase da cultura, qual o KC que você vai utilizar para o manejo da irrigação. Manejo. Aqui o KC de cada cultura, para vocês observarem, como nós falamos e mostramos naquela curva anterior, depende da fase da cultura. Ou seja, no início da cultura você não precisa colocar um KC máximo, você coloca o KC equivalente a cada fase. Então, por exemplo, a alface, ela tem um KC médio, isso aí se usa para projeto, de 1, e um KC no final da vida dela de 0,75. 0,95, mas você pode usar 0,70, 0,40 logo na germinação, porque é uma questão de manejo. Uma criança não vai comer a mesma coisa que um adulto, a mesma coisa é a planta, ela consome mais água quando ela está frutificando ou produzindo. Então, vejam só, como que nós vamos calcular essa lâmina? A equação geral já foi dada na aula 3, é lâmina, é volume, a gente vai aplicar um volume de água no solo.
Então, no caso, nós temos uma lâmina líquida. Nós precisamos de uma lâmina líquida, que já foi calculado, lembra da ETO, do KC, daquela conversa toda? De 6 milímetros. Mas essa noite, choveu, mediram e disseram que a minha lâmina é de 2 milímetros, que já tem 2 milímetros no solo disponíveis para a planta. E aí faz o quê? Como é que resolve esse problema? Eu vou aplicar 4 milímetros. 6 menos 2, que é igual a 4. Não é fácil? Beleza. Mas eu estou com um método de gotejamento. E aí? O seu equipamento tem uma eficiência de 95%. Então, para você aplicar 4 milímetros no gotejamento, você vai ter que jogar no solo, você vai ter que retirar da sua fonte hídrica o equivalente a 4,21 milímetros. Aí, quando as perdas ocorrerem, vai ficar os 4 para cultura. Na aspersão, como ela é menos eficiente, você vai ter que retirar aproximadamente 5,3 milímetros para aplicar, para obter os mesmos 4 milímetros. No suco, meu amigo, considerando que a eficiência é de 50%, isso é uma benevolência, você vai aplicar 8 milímetros, você vai ter que aplicar o dobro para ter o mesmo resultado. Lembrando o seguinte, que o KC, que é a base disso, junto com o clima, é uma referência. Mais uma vez, KC é uma referência, não é uma verdade absoluta. Mesmo sendo engenharia, não existe uma verdade absoluta. Manejo de água da irrigação. Senhores, abaixo de 50, 60 centímetros não há atividade radicular. Então não precisa se preocupar em colocar uma lâmina a 1 metro de profundidade. Você está jogando água fora, dinheiro, não vai resolver nada. A atividade fica onde está a água, onde estão as radicelas. Mas só que não é chuva. A gente não está trabalhando com sequeiro, está trabalhando com irrigação. Em se tratando de irrigação, você tem que formar um colchão de células, um colchão de raízes, radicelas ali, com nutriente e com água suficientes para as plantas. E ar, lembre, ar. À noite, a planta não consome água. E lembre que é fotossíntese, foto é luz, produção de alimento a partir da luz. De noite, qual é a fotossíntese? Tem luz? Tem luz de poste, mas não tem luz, né? Então, não adianta, a planta de noite está dormindo, ela só está respirando. Aí você, se tem um solo que retém água, lembra da capacidade de campo, do ponto de murchamento? Aí, beleza pura, você põe uma quantidade de água que ela vai utilizar de manhã. Chama forrar a mesa. Mas se o solo for arenoso, meu querido, não adianta nada jogar água, nada irrigar à noite, nada. Você está perdendo energia e água. Solos arenosos não retêm água, isso que fique muito claro. Então você tem que trabalhar dentro do seu turno de rega, que na irrigação localizada normalmente é de um dia, você tem que trabalhar e voltar numa determinada válvula no setor mais de uma vez por dia. Toda hora você tem que estar voltando ali. Porque se você aplicar toda a lâmina de uma vez, mesmo de dia, você está jogando água fora. Ninguém quer ter prejuízo, ninguém quer perder dinheiro. O sucesso de vocês é o sucesso do Brasil, que afinal é a agricultura que carrega o Brasil, sempre carregou. E a gente tem que ter muito orgulho da agricultura nacional. Nós não devemos nada a ninguém. E assim eu agradeço mais uma vez e esperamos vocês na próxima aula. Muito obrigado.